Olá pessoal! A gente vai falar hoje sobre o assunto de esquadrias. Eu vou mostrar para vocês como a gente modela diversos tipos de esquadria. E vocês vão ver que o princípio fundamental é o mesmo. A gente tem aqui uma sequência de esquadrias que já estão modeladas para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Se eu pegar qualquer objeto selecionado e colocar com o botão direito de mouse aqui, seleção de zoom, ele traz aqui para minha tela a visualização do que está selecionado. Essa primeira esquadria, ela é uma esquadria de vidro fixo. Aqui eu posso ver que essa esquadria, ela é um componente, então na informação da entidade eu tenho ele como componente, porque se eu replicar esse objeto num projeto, na hora que eu alterar esse objeto, ele altera em todos os lugares em que ele foi utilizado no projeto. Se eu der 2 cliques, eu entro na edição do componente e vocês podem ver as peças que existem aqui nesse componente. Existem 3 peças. Aqui, a peça que faz a interface da alvenaria com a janela. Eu tenho aqui essa peça ela é o que segura o vidro, é o caixilho que segura o vidro, e a terceira peça é o vidro propriamente dito. A primeira peça que eu vou produzir, ela diz respeito a esse retângulo que tem a dimensão do vão, ele faz a interface. Eu vou construir aqui essa madeira de fora, que é a peça que faz interface com a parede. Com o comando equidistância, então eu vou colocar 3,5 cm, que equivale aqui a um caixilho, e eu vou dar a profundidade. Essa profundidade ela pode ser tanto a espessura total da parede, ou ela pode ter uma outra profundidade. Eu vou fazer uma profundidade aqui de 10. Essa peça daqui eu vou agrupar caixilho. A segunda peça que eu vou modelar é essa que está em marrom, que é o caixilho do vidro, que é o que vai segurar, a peça que vai segurar o vidro. Então eu vou construir aqui um retângulo por dentro. Esse retângulo eu vou dar uma equidistância aqui de 5, e aí eu vou apagar esse no meio para fazer uma profundidade aqui de 3 centímetros. Vou criar um grupo e vou construir o vidro. O vidro ele pode ser apenas um retângulo, apenas uma lâmina. Só que quando eu modelo o vidro como uma lâmina sem push-pull, sem espessura, convém agrupar para que eu possa ter um objeto único das linhas e superfícies e também possa atribuir um nome a ele. Eu tenho aqui esses 2 objetos, eles podem também ser agrupados, e eu vou chamar isso de caixilho do vidro, para não confundir com essa peça externa. E esse caixilho do vidro eu vou posicionar aonde eu desejar. Selecionando todo ele, eu vou criar então um componente. Esse componente vai se chamar janela fixa. Então eu tenho esse meu primeiro objeto. Para modelar essa segunda janela ela é uma janela guilhotina. Ela tem 2 folhas que elas fecham como uma guilhotina. Quando eu olho de frente essa janela, eu vejo que essa peça aqui de fora, se eu deslocar essa peça, eu vou ver que essa parte de baixo dela, ela se sobrepõe à peça ali. Existe um trespasse entre essas 2 folhas. Elas não se tocam e isso tem que ser considerado na hora da modelagem. Isso acontece por diversos motivos, inclusive para fazer uma vedação melhor da janela. Então, quais são as peças dessa janela? Ele é um componente. Entrando na edição do componente, eu vou ver que eu tenho essa peça e eu tenho outras 2 peças. Em cada uma delas, se eu entrar, eu vou ter a edição. Eu vou ter um grupo com a madeira e um grupo com o vidro. Então, essa é a estrutura de objetos aqui dessa janela. Inicialmente, eu construo um retângulo com o tamanho total do vão. Eu vou deslocar esse retângulo apenas aqui para facilitar a visualização. Então, para criar essa primeira peça externa, eu vou fazer o equidistância de 3,5 cm, vou dar um push-pull aqui de 10 e vou agrupar essa primeira peça, chamando de caixilho. Agora, para desenhar essas 2 folhas, eu vou observar o seguinte, olha, a metade do caixilho pega bem aqui neste alinhamento, ou seja, essa parte de baixo da folha que sustenta esse vidro tem 5 centímetros e está com 2,5 cm para cada lado deste alinhamento da metade do caixilho. Eu vou fazer uma linha guia aqui na metade desse caixilho, vou marcar 2,5 cm para cada lado. Eu
tenho agora a marcação, tamanho total dessa peça daqui. Eu vou dar o equidistância de 5 centímetros, uma profundidade de 3, criar um grupo, vou construir o vidro. Toda vez que eu construo o vidro, convém agrupar, aplicar o material. E esses dois objetos aqui, esses dois grupos, eu poderia agrupar novamente. Só que ao invés disso, eu vou criar componente. Eu vou realizar a cópia desse objeto aqui para baixo. Depois disso, eu ainda posso escolher se eu quero isso um pouco mais para trás, deslocar um pouco, para que eu tenha então todas as peças dessa minha esquadria. Eu vou criar então um componente e chamar de janela guilhotina. Exatamente a mesma lógica serve para uma janela de correr, de deslizar, que não deixa de ser a mesma janela, porém em outro sentido, ela desliza lateralmente. E eu tenho a minha janela modelada, que eu vou finalizar criando um componente de toda a janela. Para fazer a janela de 3 folhas, o princípio é o mesmo, mas o desenho é um pouquinho diferente. Quando eu tenho 3 folhas, se eu olhar essa janela de frente, eu vou ver que o que eu preciso dividir em 3 partes é o meio aqui dessa peça, com o meio dessa, com o meio dessa, com o meio dessa, e cada uma dessas distâncias deve ter uma mesma medida. Para que eu faça isso, eu preciso saber a dimensão dessa peça, dessa espessura que vai ser 5 centímetros, e eu preciso, então, considerar esse posicionamento. Desenhar um retângulo dessa dimensão, da dimensão do vão, mover esse retângulo aqui para cima, para que eu possa proceder ao desenho da minha esquadria aqui em cima. Eu tenho um retângulo do tamanho do vão e com equidistância eu vou fazer, então, 3,5. A espessura aqui desse caixilho vai ser 10. Vou agrupar e agora, então, eu vou fazer as linhas auxiliares para fazer aquela divisão em 3 partes. Isso vai servir para esquadrias de 3, 4, quantas partes vocês quiserem. Eu preciso considerar 2,5 centímetros de cada lado. Vou construir uma linha auxiliar aqui em cima, apenas para que eu possa dividir essa linha em 3 partes. Com o botão direito do mouse selecionando essa linha, eu tenho a opção dividir e deslizando o mouse eu consigo posicionar para dividir em 3 segmentos. Eu vou apagar esse do meio apenas para facilitar a visualização. Então, se eu fizer 2 linhas guia aqui, eu tenho que a medida entre elas é uma medida constante. E é exatamente isso que eu preciso quando a minha janela está pronta. Olha, eu preciso que o meio dessas peças de madeira é que fiquem com a mesma distância. Eu vou fazer 2,5 centímetros para cada lado e eu tenho então a dimensão exata da minha peça, que com equidistância eu considerei a madeira aqui de 5 centímetros. Então, eu vou fazer o vidro. Toda vez que eu faço o vidro, eu agrupo. E aí, essa peça junto com essa, eu vou criar um componente, caixilho do vidro, 4. E aí, eu posso marcar aqui um ponto de referência para fazer a minha cópia. Então, esse ponto de referência vai se encaixar aqui. E aí, eu posso fazer 2x. Imediatamente eu escrevo 2x. Essa cópia ficou reproduzida aqui. E a minha esquadria ficou no tamanho correto. Assim, então, vocês podem modelar qualquer tipo de esquadria que vocês desejarem, com quantas peças vocês quiserem, apenas entendendo o princípio da modelagem. Ok, pessoal?